A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Online. Que bom a sua presença conosco. E nós estamos, irmãos, nos encaminhando já para o final da nossa revista, que nós estamos estudando os livros de 1º e 2º Reis, juntamente com o pastor Clayton Pomering, né? E nessa lição nós temos visto os pecados da nação de Israel, nós temos visto como Deus lidou com esses pecados. E nós vamos ver hoje, na lição de número 11, que traz por título O Reinado de Ezequias, nós vamos ver um homem de Deus que fez a diferença em meio à infidelidade da sua nação. E nós vamos ver como Deus trata a situação dos seus inimigos perante esta fidelidade que Ezequias vai demonstrar. Então eu te convido a estar conosco. Vamos lá para o nosso textuário e ele vai nos dizer assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 5. A verdade prática vai nos ensinar desta forma: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. E o interessante, eu não sei se foi uma ênfase do autor da CPAD, né? Ou foi um erro, a verdade prática ela está duplicada, então ela se repete 2 vezes. Vamos crer que foi para dar uma ênfase melhor naquilo que queriam falar a respeito do Ezequias, que Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Quando nós olhamos para este homem chamado Ezequias, o que nós vemos? Quem nós vemos? Nós vemos um homem que saiu do meio da idolatria, que saiu do meio do afastamento de Deus para quê? Para fazer a diferença aonde ele estava, para fazer a diferença aonde ele vivia. Veja bem, o nosso último rei de Judá que nós vimos foi Joás. De Joás nós pulamos para o reino do norte. Nós demos um salto aí de 60 anos, né? Mais ou menos entre Joás, Jeú, né? E fomos lá para o cativeiro de Samaria, para a queda de Samaria. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, nós não falamos dos reinados de Amazias, de Uzias, Jotão, Acás, certo? Que foram reis importantes em Israel. Por quê? Amazias foi um rei à semelhança do seu pai Joás. Amazias e Joás começaram muito bem. Começaram com tudo para dar certo. E do meio para o final do caminho, eles vão fazendo o quê? Eles vão se perdendo, certo? Eles vão se perdendo até que chega o ponto deles se afastarem de Deus. Então nós temos aí 2 reis que foram mais ou menos, ou seja, foram mal. Começaram bem, terminaram mal. Daí nós vamos ter um rei diferente, chamado Uzias, que começou muitíssimo bem, certo? Foi um bom rei e ele reinou ali 52 anos, junto com Manassés, são os reis que mais reinaram. Ah, irmão Emerson, mas eu li lá em Crônicas que ele reinou 56 anos. Irmãos, aí fica muito a critério do autor. Por quê? Nós não sabemos se é discordância de data ou se o livro dos reis, porque o livro dos reis, se você prestar atenção, ele não fala muito dos reis de Judá, ele é focado nos reis de Israel. O livro das Crônicas, ele já tem um foco maior nos reis de Judá. Tá? Então, porque nós conhecemos a história, né? Já vamos pular lá para o final
do reinado de Uzias, ou Azarias, né? Ele começou bem, foi um rei espetacular, só que ele se ensoberbeceu e ele quis fazer o que não lhe competia. Ele quis oferecer sacrifício ao Senhor, sacrifício de incenso. O Senhor o proibiu, os sacerdotes o advertiram e pela sua teimosia nasceu uma lepra bem no meio da sua testa. Tá? Então ele terminou mal. Mas o que acontece? Daí, talvez o livro de Reis não some este tempo que ele teve seu filho Acás como corregente. Ele reinou 52 anos e Acás reinou como corregente. Por quê? Porque ele era leproso, não podia estar no meio dos outros. Lembra que nós falamos lá quando nós estudamos sobre Naamã, as nações vizinhas tinham uma outra visão da lepra, certo? A lepra não era o cuidado, eles se preocupavam, mas não era nem parecido com a história dentro de Israel. Por quê? Porque a lepra dentro de Israel era sinônimo de pecado. Por que que Uzias ficou leproso? Porque ele pecou tentando fazer o que não lhe competia. Ele tentou ali oferecer incenso. Mas tirando isso, ele foi um homem muito inteligente, que ele é cotado quase à semelhança de Salomão, certo? Um homem inventor, ele construiu muita coisa, as armas de guerras de Israel eram moderníssimas para a época, a agricultura em Israel extremamente desenvolvida, ou seja, este homem chamado Uzias, ele desenvolveu Israel na forma tecnológica para a época. Então ele foi um ótimo rei, um bom rei, até que entrou arrogância, soberba no seu coração. Este homem chamado Uzias, ele prosperou o reino em todos os sentidos. Tá? Mas o que ele fez? Ele não combateu a idolatria. E no final da sua vida, ele permitiu que o orgulho, que a arrogância entrassem no seu coração. E o que aconteceu? Ele terminou mal, terminou leproso. É mais um que não vai ser enterrado com os reis de Israel. E ele vai deixar no seu lugar o seu filho, que se chama Acás, certo? Acás foi um rei mau, péssimo rei. Por que ele foi um rei mau? Porque ele não confiou no Senhor. Ele fez de tudo para se afastar de Deus. Então, esse Acás, ele foi um péssimo rei. Ele foi o estupim, certo? Do cativeiro de Israel. Lógico, o cativeiro de Israel, né, o reino do norte, foi por causa dos seus pecados, os pecados da família de Jeroboão, né, os pecados de Acabe, Jezabel, que foram se impregnando, a idolatria, os bezerros, toda aquela história que nós já estudamos e conhecemos. Mas por que Acás foi estupim? Porque quando a Assíria estava se tornando aquela potência e já estava dominando os reinados vizinhos, né, dominou Babilônia e começou a se tornar uma potência, o rei de Israel e o rei da Síria, veja bem, Síria, o rei de Israel e o rei da Síria, eles entraram num acordo, de uma aliança, para barrar o crescimento da Assíria naquela região ali da Palestina, aonde eles estavam. E eles foram atrás de Acás para que Acás o ajudasse, né? Mas Acás compreendeu que eles não eram páreo, então ele não entrou na aliança. E neste momento, o rei de Israel e o rei da Síria, eles vão e investem contra Judá, contra Jerusalém. E eles começam a saquear e começam a destruir o reino. Então o que vai acontecer? Acás, ele vai lá a Salmanaser II, né, Tiglat-Pileser, para os reis da Síria, e ele vai pedir auxílio,
certo? Vai pedir auxílio, vai pedir ajuda. E o que nesse pedir ajuda é o estopim, é o que o rei da Assíria queria para entrar com força e violência ali na Palestina. Então ele vem, o rei da Síria vem, destrói a Samaria, destrói a Síria, leva cativo. Então é aí que começa o cativeiro. Acás, ele está reinando no último ano de Peca, no último ano de Oséias, rei de Israel. Ele está reinando no último ano de Peca, certo? Que era rei de Israel. Daí depois, logo, o rei da Babilônia, ele vem e coloca, o rei da Babilônia, o rei da Assíria vem e coloca Oséias como sendo o regente, o rei em Israel. Ou seja, Israel já seria levado à destruição por causa dos seus pecados. Mas o Acaz ele deu aquela empurradinha para que o rei do norte fosse colocado ali sobre o cativeiro. E o que vai acontecer? Israel vai em cativeiro, acontece todo aquele processo, o cerco de Samaria que nós estudamos semana passada, certo? E quando existe a vitória, o que Acaz vai fazer? Acaz sai de Jerusalém e vai até a Síria. E ele vai o quê? Cumprimentar o rei vencedor. Tá? E quando ele chega lá, ele se encanta com o quê? Um altar de holocausto, um altar de oferta que o rei da Assíria havia levado da Síria. Tá? Então veja bem, Acaz ele se encanta com esse altar a Deus pagão, altar a deuses que não são reconhecidos pelo Senhor, porque não existe outro Deus além dele. Mas ele se encanta com aquilo. O que ele vai mandar fazer? Vai mandar tirar as medidas, fazer o desenho, copiar, porque fazer a planta, porque ele vai fazer um altar igualzinho este e vai colocá-lo dentro do templo de Jerusalém. E a Bíblia vai deixar bem clara, 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 24, que não somente isso, ele vai destruir os utensílios da casa do Senhor, ele começa colocando o altar ali. Na sequência, ele destrói os utensílios da casa do Senhor, coloca mais altares a ídolos ali. E por fim, para acabar as abominações, ele fecha a casa de Deus. Ele fecha a casa do Senhor. Ou seja, ele é um rei mau, um péssimo rei. E por que eu estou contando toda essa história? Para que nós possamos compreender a mudança que Ezequias fez quando ele entrou no reino. Que nós possamos ver quem é Ezequias dentro desse reino. Por quê? Porque ele vem ali, 2 reis mornos, Joás e Amazias. Um rei que foi bom, mas se orgulhou, chamado Uzias. Eu pulei Jotão. Jotão foi um reino simples, não teve nada de volume, nenhum volume de obras realizadas. Mas Jotão foi um bom rei para Jerusalém, um rei temente a Deus, servo do Senhor. O seu filho Acaz foi um rei péssimo, que não se contentou em confiar na Síria, trouxe de lá altares pagãos, deuses pagãos. E nós vamos chegar em Ezequias no nosso próximo tópico. O nosso tópico 1 vai dizer assim: o justo reinado de Ezequias. E os nossos 3 tópicos, 3 subtópicos, os títulos são assim: um rei reformista, a purificação dos lugares sagrados, a adoração nacional. Quando Ezequias começa a reinar, não sei se é uma forte influência de Isaías, que era o profeta
que falava em nome do Senhor na época, ele estava na corte, né? Dá se entender que eles eram aparentados, tudo. Mas Ezequias ele já entra com um coração diferente. Ezequias ele começa a reinar de uma forma diferente. Ele começa a reinar buscando ao Senhor, tá? E é muito interessante que no meio há tantos reis bons, e nós vamos ver, em Jerusalém teve bons reis, teve Josafá, teve Asa, vai ter Josias, que foram reis bons, que fizeram a diferença no meio do povo. Mas este homem chamado Ezequias, ele vai fazer algo totalmente diferente. O princípio do seu reinado é diferente. Olha lá o que está escrito ali em 2 Crônicas, capítulo de número 29, a partir do versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fez Davi, seu pai. E ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e reparou o templo. Lembra que nós já falamos algumas vezes que a medida para nós termos um rei bom, um rei mau, é a sua relação com o templo e com o Senhor? Olha o que Ezequias faz quando no primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado, ele abre o templo. E aí, irmãos, o negócio começa a andar. E começa a andar de uma forma tão veloz, uma forma tão maravilhosa, que ele começa a mudar a situação espiritual da nação, certo? Por quê? Tudo começa com a liderança. A cabeça comanda todo o corpo. Isto vale na nossa casa, isso vale na nossa igreja, isto vale aonde nós estamos, tá? Nós podemos estar no meio de um mundo corrupto. Ezequias estava no meio de um povo corrupto. Era o povo de Deus? Era o povo de Deus, mas era um povo corrupto. Você pode estar no meio que for. Se você tiver uma postura e um posicionamento de homem de Deus, as coisas mudam. E preste atenção, olha como começou as reformas ali em Jerusalém. Agora nós vamos lá de novo para 2 Reis, capítulo 18. Veja bem, nós estamos lendo 2 livros da Bíblia, tá? O 2º livro dos Reis e 2 Crônicas, que é onde estão registradas as histórias de Ezequias. 2 Reis, capítulo 18, versículo de números 2 e 3, diz assim, 3 e 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. E este tirou os altos, quebrou as estátuas e deixou abaixo todos os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Neustã é pedaço de cobre, certo? O significado de Neustã. Irmãos, 4 atitudes que nós não vemos em nenhum outro rei, inclusive Salomão, tá? Inclusive Salomão. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis 3 e 3, você vai ver a Bíblia citando assim, que Salomão adorava o Senhor nos altos. O que eram os altos? Literalmente, era o cume das montanhas, dos morros, aonde os israelitas, certo? E os cananeus adoravam aos seus deuses e também adoravam a Deus. Só que veja bem, Deus não pediu para ser adorado assim. Deus queria ser adorado no tabernáculo, depois adorado no templo. E nós vamos ver que todos os reis de Israel, certo? Até os bons reis, até Josafá, até Asa,
eles vão combater a idolatria, mas eles não mexem nos altos. Por quê? Os altos eram aqueles costumes que Israel tinha, aquela forma que Israel tinha de adorar o Senhor, uma forma mista, que adorava a Deus, mas também era igual à adoração das outras nações. Lembra, irmãos, nós estamos numa pré-aula, certo? Então estou passando informações para você que não tem na sua revista, ok? E qual que era a ideia desses altos? Era adorar a Deus à semelhança das outras nações. E veja bem, não está acontecendo isso hoje. Na nossa igreja, Assembleia de Deus, e em todas as igrejas, nós estamos fazendo o quê? Copiando modos de adoração de outros movimentos. E isso não funciona, tá? Não funciona. Nós temos a nossa forma de ser, principalmente nós assembleianos. Nós temos a nossa liturgia de culto, nós temos a nossa forma de adorar o Senhor. E é assim que o Senhor nos chamou, tá? Não adianta colocar a armadura de Saul em Davi, não cabe, tá? E era isso que todos os reis faziam, eles não mexiam nos altos, porque era um costume do povo, tá? Irmãos, nós não fomos chamados para viver de costume, nós somos chamados para viver de Bíblia, tá? Viver segundo a palavra. Ezequias chega e põe abaixo. Outra coisa, ele quebra, não é que ele esconde, ele põe em outro lugar, ele quebra todas as estátuas, tudo aquilo que era idolatria. Nós não estamos falando de arte, certo? Tem gente que leva ao extremo, não é arte, é estátua, é idolatria, tudo aquilo que leva os homens a se dobrar, tá? O que mais que ele fez? Ele queimou os bosques, pôs abaixo os bosques. O que eram os bosques? Os bosques, da mesma forma, eram lugares que os povos vizinhos de Israel, eles iam para buscar as suas entidades, os seus deuses, Deus das florestas, né? Então, Ezequias, ele vai eliminando todas as formas de adoração a deuses pagãos, tudo aquilo que impedia Israel de ser próspero. O que mais que ele faz? Ele vai fazer em pedaço algo que nós não sabíamos que existia até agora. Um pecado que estava oculto no meio do povo. A idolatria do povo chegou a tal ponto que eles começaram a adorar Neustã. Vai lá, Números capítulo 21, versículo 9. Você vai encontrar a história lá. Mas só para resumir para você. O povo pecou, desobedeceu a Deus. Deus enviou serpentes para quê? Para afligir o povo. E para que houvesse livramento, Deus falou com Moisés: faz uma serpente, Moisés, e levanta numa estaca. Todos que olharem para ela serão sarados, certo? Jesus vai fazer menção dessa história lá em João capítulo de número 3, conversando com Nicodemos, falando sobre a sua forma de morte. Diz que todos que olharem para ela serão salvos. Veja bem, o que o povo fez? O povo pegou algo que Deus tinha feito e transformou em algo idólatra. Eles começaram a idolatrar a serpente que Deus havia usado para trazer livramento para o povo. Irmãos, e veja bem, e não é assim que está hoje? Estão idolatrando cantor, pregador, estão adorando igrejas, denominações. Tá? Irmãos, só porque Deus usa o irmão, a irmã uma vez, começa a fazer peregrinação na casa daquele irmão, só vão na igreja quando aquele irmão, aquela irmã está, só recebe oração daquele irmão, daquela irmã. Você está entendendo? Então, o que Ezequias fez? Ele aplicou uma grande reforma em Israel. Esta reforma não era somente uma reforma do templo, tirar a tinta velha, colocar a tinta nova. Ele pegou e trouxe Israel novamente à posição que nunca deveria ter saído, tá? E é isso que nós precisamos olhar.
Muitas vezes eu preciso reformar o meu templo aqui, o meu templo. Você precisa reformar o teu. A ideia de Ezequias não é só passar uma mão de tinta, dar uma disfarçada e conviver. Irmãos, todas as vezes que nós vamos convivendo com o pecado vai ficando aceitável para nós, certo? Nós não podemos aceitar o pecado. Nós não temos parte com o pecado. É isso que Ezequias está dizendo. E o que Ezequias vai fazer? Ele vai começar a preparar o povo para servir ao Senhor. O que ele vai fazer? Ele vai preparar a Páscoa. Quer ato de adoração mais vivo para Israel do que a Páscoa, mais cheio de sentido para Israel do que a Páscoa? Ele vai levar o povo a participar da Páscoa. Vai santificar. Os sacerdotes não estão prontos. Não. Se o sacerdote não está pronto, imagine o povo. Se você, como professor da escola dominical, como líder na sua igreja, não está pronto, imagine o povo. Tá? Então ele prepara o povo, ele prepara tudo para adorar ao Senhor. E não somente isso, ele dá uma última oportunidade ali ao rei, ao reino do norte, a Israel. Eles ainda não tinham sido levados de tudo para o cativeiro. Tá? Salmanaser V ainda não havia os arrancado de tudo. Eles lhe dão mais uma oportunidade. Chama as tribos do norte para descer. Chama todo Israel e também Judá. A tribo do norte não quiseram descer. Zombaram dele, tiraram sarro dele. Mas no meio da crise, olha que coisa mais linda isso daqui. No meio da crise, quando todos estavam sendo desarraigados, estavam perdendo a sua terra, o povo de Jerusalém estava adorando. E por causa da sua adoração, Deus sustentou o reino de Judá. Tá? Então, seja fiel ao Senhor. Tira da tua vida, tira da tua casa, tudo aquilo que pode simbolizar idolatria, te afastar de Deus, e você vai ver a mão de Deus te dando livramento. O nosso segundo tópico vai dizer assim: Senaqueribe invade Judá. Tá? E nós vamos falar exatamente desse ponto, e um ponto muito terrível, quando vem o cerco sobre Jerusalém. Tá? E nós vamos ver de novo a diferença de um homem de Deus e um homem que não tem temor do Senhor, que não vive com o Senhor. Tá? Olha só. Eu rabisco muito a minha Bíblia. Isso daqui são anotações de ano. Tá difícil de mostrar para você. Mas são anotações de anos que a gente vai fazendo na Bíblia. E eu estava estudando sobre isso e eu achei uma anotação minha, nem sei de quando isso. Tá? Capítulo 32 de 2 Crônicas. Nós estamos falando sobre Senaqueribe. No primeiro e segundo versículos, Senaqueribe ameaça a Jerusalém. O primeiro versículo vai falar que não houve rei semelhante, e depois dessas coisas, depois de toda a reforma, Senaqueribe se levanta. O segundo versículo vai dizer que ele vinha com cara de guerra. Tá? O versículo 3 fala da preparação, a preparação de Ezequias para esse confronto. Dos versículos de 3 a 8 fala dessa preparação. De 9 a 11, ou seja, 11 versículos, de 9 a 19, perdão, 11 versículos falando a respeito das afrontas, de tudo aquilo que os lacaios, Rabsaque, todos os lacaios ali de Senaqueribe fazem contra Israel. Versículo 20 vai falar sobre o clamor, Ezequias orando com afinco, buscando misericórdia do Senhor. Versículo 21 fala da vitória que este homem de oração recebe. E os versículos 22 e 23 falam dos presentes que Ezequias recebeu. Mas o que eu quero frisar é a questão que
Senaqueribe, Rabsaque, eles passam 11 versículos afrontando a Ezequias, a Jerusalém e a Deus. 11 versículos, falando ao ouvido do povo, na língua hebraica, na língua do povo. Os homens de Ezequias falam, não, fale com nós em assírio, nós entendemos. Ele falou, não é com vocês, eu quero falar com quem está em cima do muro. Eu quero falar com quem está aí, certo? Ouvindo, para amolecer o coração deles. Irmãos, mas por que o povo não amoleceu? É porque eles conheciam o rei que eles tinham. Eles conheciam a liderança que eles tinham. Agora eu quero falar com você, professor da escola dominical. 11 versículos de afronta. Mas existiram ali 7 versículos de preparação. Nesta preparação, o que ele vai fazer? Ele vai fechar as fontes d'água, certo? Ele vai fechar todas as fontes de água para que não houvesse suprimento. Ele vai fortificar as muralhas, as casas, ele vai deixar tudo preparado. Opa, mas ele não confiava em Deus? Sim, ele confiava em Deus, essa era a parte dele, era o que cabia a ele. E ele vai confiando em Deus e vai fazendo seus preparativos para a batalha. Tá? Ele vai se preparando. Quando esses preparativos estão perto, ele vai orar. Ele vai orar e profeticamente, ele vai orar e vai dizer, Senhor, olha, nós confiamos no Senhor, colocamos a nossa fé no Senhor, com eles está o braço de carne, conosco está o Senhor, e nós não nos assombraremos quando virmos a sua operação. E o que acontece? Em um versículo, Deus acaba com toda a história. Em um versículo, Deus manda um anjo que elimina 185 mil. E a Bíblia faz questão de frisar, homens valentes, príncipes, a liderança do exército da Assíria. E ainda Deus vai prometer para Ezequias que Senaqueribe iria voltar e Deus ia tratar com ele. Quando ele volta, os seus filhos o matam na casa do seu Deus. Preste atenção. Senaqueribe invadiu. Ele já tinha pego cidades. Ele queria Jerusalém. Mas ele não conseguia compreender que havia Deus em Israel. Que havia um Deus que cuidava do seu povo. E havia um homem que estava disposto a tirar tudo aquilo que atrapalhava a ação de Deus no meio do povo. Preste atenção. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se não há pecado escondido. Se não tem pecadinho de estimação. Por quê? Porque senão Senaqueribe vai vir, certo? Ele vai vir. Senaqueribe, ele estava o quê? Num movimento de conquista em toda a região. A Síria estava se tornando potência militar mundial. O primeiro grande império foi a Síria. Mas a Síria foi barrada. Os planos de Senaqueribe foram pro ralo. Porque há Deus em Israel. Há Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Então, irmãos, nós precisamos olhar para estas coisas dentro do texto. Nós precisamos olhar para essas coisas dentro do texto ali de Reis, de Crônicas, e notar que, por mais que as afrontas sejam grandes, extensas, volumosas, com um versículo, Deus acaba tudo. Vamos para o próximo tópico? E o nosso último tópico vai dizer assim: a oração do rei e o livramento do Senhor. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Ezequias, que estava doente, e nesta doença, o profeta Isaías foi lá para ele, diz, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele não tinha força para se levantar, não tinha força para se ajoelhar. A Bíblia vai dizer que ele vira de lado, e ele chora, e ele ora, e ele pede misericórdia ao Senhor. Isaías,
está saindo do pátio, está indo embora, o Senhor fala para ele: Isaías, volta, fala com Ezequias, que eu ouvi a oração dele, vou responder a oração dele, vou dar mais 15 anos de vida para ele. E não somente isso, vou dar um sinal para ele. Que sinal é esse? Certo? Fala para ele escolher. Você viu? Fala para escolher. E o Isaías, viu? Faz o seguinte, você quer que o relógio de sol do teu pai ande para frente, ande para trás? Ele falou, não, para frente até que é fácil. Quero ver voltar, certo? Quero ver voltar ali o relógio. Então, o que nós precisamos compreender desta oração? Que a nossa fidelidade com o Senhor, irmãos, ela vale a pena. Tá? Ela vale a pena. Só que Ezequias tinha um problema que às vezes eu e você temos. Um problema chamado ativismo, excesso de trabalho. Olha só, Ezequias, ele está reinando e cuidando do reino. O que ele esqueceu? Esqueceu de algo muito importante. Que como rei, ele tinha uma grande obrigação com a nação. Era prover um descendente. E Ezequias não tinha filho. Mas a Bíblia não fala. Fala assim, leia direitinho. Vá lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1. Diz assim: E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Quantos anos que ele tinha? 12. Quantos anos que Deus deu a Ezequias? 15. Ou seja, 3 anos depois dessa sobrevida que Deus deu a Ezequias, que nasceu Manassés, seu filho. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou te dizer. O Senhor Deus, ele requer que nós sejamos fiéis em tudo. E principalmente nós venhamos a cumprir as nossas obrigações para com Ele. Independente de qual ponto do ministério que você esteja, qual a tua chamada. Nós precisamos cumprir a nossa obrigação. Creio eu quero crer que esta enfermidade de Isaías foi para despertar nele, certo? A sua obrigação de prover um rei a Jerusalém, a manter viva a linhagem do Messias. Esta oração de Ezequias, certo? Ela não é que ela moveu o coração de Deus, também, mas essa oração ela veio alinhada com a vontade de Deus. Não ficou registrado o que Ezequias falou, mas com certeza ele se humilhou na presença do Senhor, falou das suas falhas e principalmente, creio eu, deve ter prometido cumprir a sua parte de não deixar a linhagem morrer. Irmãos, a oração de Ezequias é um exemplo maravilhoso de um Deus que ouve a minha oração, a sua oração, tá? Eu sei que tem gente que não crê em oração, não quer orar, o problema é deles. Agora nós precisamos orar, porque todas as vezes que nós oramos, Deus nos abençoa, Deus muda a nossa vida, Deus muda os nossos propósitos, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus e eu te espero na nossa próxima lição.